Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje. Vamos falar sobre a contação de histórias. Por que é importante contar histórias para as crianças? Então, mande aí essa live para as pessoas que você sabe que têm filhos, porque hoje o nosso convidado é o Paulo Debs. Ele é escritor de histórias infantis. E nós estamos aguardando ele entrar. Será que é esse aqui? Está chegando o nosso convidado, Paulo. Boa Oi, noite, Paulo. boa noite. Quanto tempo? Como é que tá o tempo aí? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Não tá nem muito frio e nem tá aquele calor. Então, tempo gostoso. Aqui no interior de São Paulo também tá bom. Não sei lá na capital. Fala o nome da sua cidade aí para nós. Ó, é uma mistura de um animal com uma fruta, boituva. Bom, Boituva, isso não vou esquecer mais, porque toda vez eu esqueço o nome. Lembra do boi e da uva. E Isso, significa, Boituva. na língua indígena, significa várias cobras, ou muitas cobras. E realmente aqui dá muita cobra. Ai, ai. É. Então, gente, hoje eu trouxe o Paulo Debs. Ele é escritor, ilustrador, ele é cartunista, artista plástico, compositor, poeta. Eu acho que esqueci alguma coisa, porque é tanta coisa. Ah, Esse currículo se aí aparecer farto. mais alguma coisa, se aparecer mais alguma coisa no caminho da minha vida, eu vou colocando. Você vai acrescentando, não é, Paulo? Ô, Paulo, e você também é contador de histórias, não é isso? Eu gosto de contar histórias. Só. Não me Então, considero profissional. e uma pergunta que eu começo fazendo para você. Por que é Né? importante contar histórias? A importância de contar histórias é milenar, né? Acho que isso faz parte da história da humanidade e a gente vai deixando o legado, a cultura, através da contação de histórias, os causos que a gente encontra no interior, as lendas, os mitos, né? Tudo isso, a história da humanidade foi contada através de contadores de história. Os mestres, antigamente, contavam as histórias e a partir daí iam ensinando, né? Era aquele ensinamento livre. Jesus foi um exemplo desse, saiu e os discípulos atrás ia contando histórias, ia juntando gente para ouvir as histórias dele. Então, a importância de contar histórias é fundamental para a sociedade, para a gente viver em sociedade, para uma família, contar a história da sua família. O meu filho, hoje, está se interessando muito pela história da nossa família. O Debs é de origem libanês. E o Debs significa um xarope feito de romã. Ele é docinho, mas também é cítrico. Eu até brinco um pouquinho com o tipo da literatura que eu faço, que ela é doce, é gostosa, de fácil entendimento, mas ela provoca o pensamento também. Então, meu filho, tem se interessado muito em conhecer a origem da nossa família, a cultura e a história. Então, é muito legal. A contação de histórias é fundamental. E na sua carreira, você já publicou mais de 60 livros, não é verdade? E Sim. em diversas editoras. E como que Aham. você começou a escrever para as crianças? Por quê? Conta um pouquinho aí da sua história. Ah, tá. Então, creio que a minha infância seja igual à de todos aí.
de brincar com a imaginação. Pena que o adulto, aos poucos, vai perdendo essa capacidade de soltar a sua imaginação, ficar mais engessado num trabalho, ou especificamente naquilo que ele exerce, né, na profissão, e a gente esquece de brincar. E eu tive essa infância assim, muito brincalhona, lúdica. Meus irmãos, tem um irmão que fazia brinquedos de madeira, ele já desenhava e me influenciou muito no desenho também. Fazia cineminha de caixinha de charuto que ele conseguia, botava uma lente na frente e passava os filminhos assim, numa sessão com o quarto todo fechado, escuro, dava aquela emoção. Ele desenhava as histórias. Então, isso daí tudo foi guardado dentro de mim, né? Nas minhas memórias afetivas. Sem falar dos livros, o círculo do livro que teve na minha escola, onde eu tive contato com livros que eu sou apaixonado por Júlio Verne, Robert Louis Stevenson, o Dr. Jekyll e o Senhor Hyde, histórias de mistério também eu gosto. E isso daí ficou guardado dentro de mim, mas eu ainda não escrevi a história. Aí, com 35 anos, eu acho que eu tinha essa idade aí, participei de um concurso de contos e poesias infantis, já morando aqui em São Paulo, né? Que eu sou natural do Espírito Santo, criado no Rio de Janeiro, trabalhei em Brasília e depois vim para São Paulo e hoje moro mais tempo em São Paulo do que em todas as cidades que eu passei. Então, participei desse concurso e acabei ficando em segundo lugar. Aí me deu esse despertamento. Será que a história que eu escrevi foi legal? Será que eu escrevo coisa legal aí? Que desenhar eu já desenhava desde a infância. Aí foi aí que eu peguei meu poema, apresentei a uma pequena editora, eles gostaram, e foi, se você não perguntar, eu já mostro o meu primeiro livro, Olha, Matilde. Foi uma lagosta fofoqueira, Matilde, a lagosta fofoqueira, foi a olha, poesia que ficou em segundo esse eu lugar. não E, tenho. Esse eu não então, tenho. esse daqui não existe mais, é raridade. É Matilde, cuidado com o que fala. Ela ficou assim, Matilde a lagosta, em cuidado com o que fala. Então, foi essa daí, a Matilde, muito simpática, que deu início a tudo isso daí. Aí eu continuei a escrever, a soltar a imaginação, mostrando nas editoras. Aí, aos pouquinhos, elas foram acreditando, gostando, se encaixando na linha deles, né? E aí foi livro após livro, e acabou surgindo essa quantidade aí que eu já tenho. Já está em mais de 65 livros, que agora nós iniciamos uma editora própria, né, a Debs, e daí eu estou publicando meus próprios livros por ela, né? Então, E você, como contador de histórias, qual a dica que é, você dá para a gente de como contar histórias empolgantes, de forma empolgante, que atrai a atenção da criança? Qual dica que ah, você dá para a gente, ou quais dicas? tá, bem básico, é assim, ó, vou falar da minha experiência como contador desde de jovem, que a minha irmã mais velha teve os primeiros sobrinhos meus, e eles se tornaram minhas cobaias. E eu gostava de contar histórias de terror e suspense para eles, para ver eles até chorar. Então eu ficava. Mas assim, por que tudo isso? É a forma que você conta, o básico, é você ser testemunha da história. Antes de mais nada, escolha uma história que o contador de histórias ele também vive a experiência da história. Ela tem que ser legal para o contador. Deu uma travada no teu vídeo, tá tudo funcionando aí? Gravando aí, meu Deus. Tá Mas tá travando. normal? Posso Eu continuar? tô te Então tá ouvindo. bom. Então tá bom. Então, eu acho que uma dica principal.
Escolha uma história legal que você goste para contar, que você acha que vai ser interessante para o teu filho também. Goste dessa história, se empolgue com ela. Leia a história pausadamente, separando em cada bloquinho, assim, as emoções que contém aquele momento da história. Isso é muito importante, você passar as emoções. Acredite na história que você está contando. Um contador, acima de tudo, ele é uma testemunha da história que ele está contando. Eu, como escritor dos meus próprios livros, eu fiquei assim, me perguntando sobre isso. A história que eu escrevo, ela tem que ser verdadeira para mim, primeiramente. Sabe? Senão eu vou estar escrevendo algo falso. E como eu escrevo com princípios e caráter, esses princípios têm que ser verdadeiros na minha vida. Então, uma história, para ela ser bem contada, ela tem que ser verdadeira na vida da pessoa também. Ou seja, você tem que ser testemunha fiel dessa história. Pode ser a mais infantil. Ai, o ratinho que perdeu o seu queijo favorito. Você viu esse ratinho. Você estava com ele, viu o drama dele, acompanhou o drama dele na busca de encontrar o seu queijo. Porque a criança vai perceber tudo isso, essa originalidade. Então, isso é muito importante. Então, E com emoção, né? então nesses bloquinhos de texto que você vai separando, vai te ajudar na memorização e também os momentos das emoções, né? Uma contação de história assim livre, de cara limpa, as ilustrações para assim muitas vezes prender a atenção da criança, e cada vez está mais escasso, né, a atenção da criança nos nossos tempos. Então não é fazer um espetáculo, um show, não, não, você pode contar assim de cara limpa, mas enfatizando assim os gestos, né? Muitas vezes exagerando, mudar o tom da voz, fazer a voz dos personagens. É muito interessante. E isso tudo vai agregando valor à história, e principalmente a criança, ela é sentido puro. Ela gosta de sentir o cheiro, a cor, os efeitos sonoros, tudo isso agrega a atenção para a criança, né? Eu acho assim muitas vezes muito exagerado, aquela barulheira, aquela gritaria, falar muito alto, sabe? A história precisa ter esses momentos das emoções, mas trabalhar dois detalhezinhos muito importantes, que são o silêncio, as pausas e os silêncios da história, sabe? O momento que o ratinho está preocupado porque perdeu o queijo dele, dá um momento de pausa para a criança imaginar como é que está a cara do ratinho, a preocupação dele. A criança vai relacionar, poxa, eu fiquei assim quando eu perdi aquela minha bolinha de gude, a minha bola, ou eu perdi alguma coisinha, sabe? E um silêncio é um momento mais impactante, um pouquinho mais longo, que faz a criança mesmo, ai, o que vai acontecer agora? Será que ele vai encontrar o queijo? Sabe? Então, pausas e silêncios são muito importantes. E não muitas vezes sair desenfreadamente contando uma história e tudo mais, que a criança não tem nenhum momento para ela pensar na história, refletir e construir as imagens e as suas emoções, tratar as emoções da história nela própria, né? São dicas básicas. Assim, em casa, né? Se você quiser aprimorar mais, pega um momento especial do dia, reúne seus filhos ou os primos, chama coleguinhas. Aí você já começa a se especializar em contador de histórias, se você quiser. Arruma uma poltrona bem legal, senta ali. É o momento da história. Você pega uma pequena história, treina diante do espelho, lembra dessas rápidas dicas assim, e senta naquela poltrona, num sábado, 4 da tarde, é o momento da história. Tem um tapete onde as crianças sentam ali,
E você tem esse momento de uma contação de história. Pode colocar uma musiquinha de fundo bem suave. E a criança começa a agregar isso daí, a guardar esse momento, que ela vai levar para sempre. Eu me lembro dos momentos que eu passava com a minha mãe e meu pai contando histórias. E nós estaremos perpetuando esse momento milenar de que sentavam à beira de uma fogueira, dentro de uma caverna, num acampamento no meio do deserto, quando o povo saiu do Egito e ali contava suas histórias. E afinal, em Deuteronômio, Deus fala justamente sobre isso, né? É um momento que ele chama de Shemar, é o ouça, sabe? Para tudo, ouça. Saiba que eu sou o seu Deus, conte isso para os teus filhos, conte a minha história, amarra isso na cabeça, prende no braço, enfim, dá o seu jeito, mas passa essa cultura de que existe um único Deus que abriu o mar para vocês. E, enfim, a criança nunca vai esquecer disso. E não esqueceram, porque até hoje os judeus são muito fiéis e isso é muito marcante na vida deles, a abertura do mar, a vida de Moisés. Eu tenho acompanhado uma, uma youtuber, Aline Israel com Aline. Ela, ela, ela visita lá os lugares de Israel contando as histórias e tudo mais. E eu guardei um detalhe muito importante. Ela falou da Pessach, né, que é a Páscoa judaica. É um momento muito divertido. Chega a durar umas 4 horas essas ali de transmitir a mensagem da Páscoa para as crianças. E ela falou uma coisa muito importante. São as crianças o ponto principal. É você passar para as crianças, para elas memorizarem e guardar essa cultura para passar para os seus filhos e assim por diante. E tem vários momentos da Páscoa bem legal, né? Que eles vão colocando bem lúdico, bem divertido. Ora, toma o vinho, ora, pega o vinho e molha o guardanapo 10 vezes, usando os 10 dedos, falam das 10 pragas do Egito. Olha, é muito legal. Tem um livro específico para contar a história da Páscoa. Então, eu aprendi muito, me deu até vontade de me tornar um judeu cristão ali, de tão legal e impactante é a cultura deles. E tanto nos falta essa. Não é religiosidade, não estou falando de religiosidade, estou falando de cultura, de passar os valores de cada família através da contação de história. Quem sabe você pega uma história da sua família, de como a sua avó, seus avós chegaram ao Brasil, e dá uma romanceada nela e vai passando para os seus filhos. Eles vão guardar para o resto da vida e será um registro, um legado que você vai deixar da sua família, da origem do seu nome. Muito legal isso daí, de você passar. E Vai lá buscar. a contação de história pode ser usada como educação, né? Para educar as crianças através da contação de história. Ah, sim. Olha, o livro, ele já, nele em si, tem, junto com a criança e a leitura e a contação da história, tudo compreende necessidades básicas que a criança precisa ter. A disciplina, de saber lidar com o livro, com cuidado. Ele é uma obra de arte, sabe? De ficar, de você passar segurança para a criança. Eu vivo num lar seguro. Eu tenho um momento que meus pais contam histórias para mim. Eu me sinto acolhido, sabe? A criança, nesse momento da história, junto com um livro, que seja livro ali, ela acaba percebendo todas essas questões são necessidades dela. E, por fim, falar de Deus também. Mais uma necessidade do ser humano, da criança, o seu lado espiritual também. Usar uma história que toque o coração, o espírito da criança, que ela saiba que ela é um ser espiritual também, que tem um espírito nela, que está ligado a Deus,
sabe? Então, a contação de histórias, um livro, compreende sacia muita necessidade das crianças. Sem contar que une, né, a família, que faz aquela conexão com a Assim, criança, não é? É muito assim, bom. ela se Agora, sabe o que que eu sente reparo? amada. Eu É, reparo que alguns pais têm um pouco de timidez para contar a história para a criança. O que que você ah, diria para esses pais que são tímidos, que ficam assim meio receosos, que não se abrem, que não têm ah. essa tranquilidade para contar a história? Como que eles podem começar para Tá. criar essa habilidade? Então, isso é o jeito de cada um, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu faço um personagem dentro de mim. Não que eu coloque uma fantasia, nada assim. Eu gosto sempre de contar histórias, se é para contar com a cara limpa mesmo. E vez ou outra eu faço um personagem, mas em todos eles eu acabo, olha, esquecendo de quem é o Paulo Debs, aquele cara tímido. Eu sou tímido. Sabe, desde criança eu sou uma pessoa muito introspectiva, me deixa no meu cantinho. Eu sou assim, se deixar eu fico no meu cantinho o dia todo. Não sou aquele, gosta de agitação, tá? Gosto de brincar com as crianças e tudo mais. Mas o meu perfil é uma pessoa tímida. Deve ter muitos assim também. E a gente vai quebrando isso dessa forma, enfrentando os nossos medos e desafios. Se você, papai e mamãe, sentir uma necessidade muito grande de passar esses valores, do teu filho lembrar de você como teu mestre, e você é o mestre deles, e como esse contador de histórias, eu sugiro que você vá praticando, como uma história bem curta. Eu tenho um livro chamado Provérbios em Fábulas, são fábulas bem curtas, que tem um provérbio como dando base, moral para a fábula, né? Ele é da editora Vida. Então você pode praticar com pequenas histórias e quebrando esse teu gelo, né? Chegue para sua esposa e vice-versa, a esposa para o marido, conta a história um para o outro assim. Vai testando entre vocês, e aí, estou convencendo? Parece que eu sou testemunha dessa história? Mas tudo é uma prática. É aos pouquinhos que a gente vai descobrindo são desafios, que a gente vai descobrindo novas façanhas da nossa vida. Eu falei no início que hoje eu faço algumas coisinhas aí, que eu gosto de ficar fuxicando e inventando coisas novas. E fico à espera de que eu posso inventar mais ou aprender a fazer mais, né? Já entrei no lado da carpintaria, de marcenaria, eu fico fuxicando, inventando coisas, sabe? Mas você vai descobrindo, isso é natural do ser humano. Então, não se bloqueie, não crie bloqueios em você mesmo, sabe? Vença esses bloqueios e encare, tenta fazer esse momentinho da contação de histórias com uma pequena história. Dá uma treinada antes, se olha no espelho e se coloque nas mãos de Deus como um instrumento. E quem sabe muitos que eu conheço hoje são contadores de histórias assim, sem vergonha nenhuma. Basta Uhum. começar, sabe? Eu acho que é assim, o contador de história, ele experimenta primeiramente uma mudança. E essa mudança começa nele próprio. Ele é o primeiro. Para depois ver a mudança ao seu redor. Então, toda mudança gera crise, mas toda mudança tem que começar em você, para depois você ver o seu redor transformado, né? Então, tem que começar em você. É isso que eu E, falo, sabe? É isso que eu e posso falar. você teria alguma história para contar para a gente hoje? Eu posso contar uma que no final eu posso falar dos meus livros com a Debs? Claro, claro. Tá Inclusive, bom, eu separei eles aqui, ó, os que eu tenho, para mostrar. tá bom. Tá. Eu tenho esse Esse livro. aí.
Eu tenho muito carinho por esse bichinho aqui. A lagartixa, o livro de Provérbios fala que ele é um bicho muito interessante. É um dos 4 bichos lá que o sábio fala que chama a atenção dele. Porque a lagartixa, tanto ela transita nas paredes dos palácios, como também nas paredes dos casebres. Sabe? Ela é um bichinho que está em todos os lugares. Isso eu acho interessante. Eu tomo isso como um exemplo para mim. Deus já me colocou em paredes de palácios, como também em lugares bem simples, contando histórias, e os meus livros já chegaram em palácios, como chegaram também nas casas simples. E eu me vejo muito na figura de uma lagartixa. Mas, como toda lagartixa, eu também vivo alguns dramas, como essa lagartixa aqui. É uma lagartixa que vivia no alto de um muro, numa frestinha, num buraquinho. E ali ela saía todo dia para fazer o seu trabalho. Ah, que trabalho era esse? Igual o seu. Mas o trabalho dela era de sair, procurar coisinhas para levar para sua toca e ali colocar tudo no seu lugar certinho. Ora ela encontrava pedrinhas, ora encontrava tampinhas de refrigerante, ora, encontrava também até algumas coisas preciosas, como um anel, uma pérola perdida. Eu sei que a lagartixa saía saltitante todo dia e fazia esse trajeto. Lá da frestinha do muro, ia lá no quintal, catava coisas e levava para lá. E deixava tudo organizado, bonitinho, assim como você. Olha, mas uma coisa que ela gostava de fazer é sacudir o seu rabinho para lá e para cá. Ai, ela tinha essa coisa tão preciosa. Igual você, você tem coisas preciosas na sua vida também, eu sei. E ela saía balançando o seu rabinho, feliz da vida, pegando as coisas, organizando e deixando tudo na sua toca bem bonitinho. Mas um dia aconteceu uma coisa que transformou a vida dessa lagartixa. Nesse corre-corre desesperado, ai, descendo lá de cima, balançando o seu rabinho, de repente, opa! E aconteceu a coisa pior na vida dela que poderia ter acontecido. Ela perdeu o seu precioso rabinho. E dali em diante a sua vida virou um caos. Ah, ela ficou desesperada, esqueceu tudo. Esqueceu sua toca com suas coisinhas e saiu à procura desesperada do seu rabinho. Ela foi lá nos lixos recicláveis e procurou em cada um deles, no vermelho, você sabe o que põe nele, no azul, no amarelo, no verde, até no marrom, vocês sabem, né, de que coloca em cada lixo desse, né? Ela procurou em cada um e, ó, não encontrou nada. Aí saiu pelas redondezas à procura do seu rabinho. Encontrou uma aranha lá no alto, tecendo a sua teia com todo cuidado. E ela perguntou: Dona Aranha, a senhora aí de cima não viu meu rabinho perdido? A Dona Aranha virou para a lagartixa e falou: Eu estou tecendo a minha teia, por favor. Não me atrapalhe, vai procurar esse rabinho em outro lugar. A lagartixa triste da vida continuou a sua peregrinação atrás do rabinho. Foi lá na lagoa e perguntou ao peixe dourado: Ai, peixe dourado, viu meu rabinho aí no fundo? O peixe respondeu para ela: Ei, que sei lá de rabinho? Eu estou preocupado com o pescador Raimundo. Ela seguiu o caminho à procura do seu rabinho. Um pouco mais à frente, veio até o seu sabiá, cantando, treinando uma bela canção. E ela pergunta para ele: Seu sabiá, viu algum rabinho de lagartixa perdido por aí? Ei, sai pra lá, não me atrapalha neste dia. Estou praticando uma nova melodia. E ela continuava triste da vida, procurando seu rabinho. Foi até o seu tatu. Aí perguntou para ele: Ai, seu tatu,
Viu alguma coisa aí no fundo desse seu buraco? O tatu virou para ela e falou assim: eu estou preocupado com o seu rabinho. Eu estou preocupado com o caçador honorato. Mais triste ainda ela ficou. Olha, perguntou até para o senhor Eucalipto, mas ele também estava arrepiado de medo, porque ali perto, muito histérica, estava uma serra elétrica. Ela ficou triste da vida. Olha, o doutor Caracol falou o seguinte para ela: volte para casa, pegue um bom sol, tá bom? Porque preocupação é assim mesmo. Cada um tem a sua igual a chulé. Cada um tem o seu no seu pé. Tadinha. Ela voltou para casa e se jogou de barriga para cima e ficou ali, no quintal, de barriga para cima, pegando o sol, esperando a morte chegar. E foi nisso que até o senhor Camaleão ficava morrendo de rir dela. Ah, ai, que dó! Ai, que dó! A lagartixa está cotó. Olha que tristeza. Além de tudo, ainda sofrendo bullying. Mas aconteceu que quem apareceu por ali para visitá-la foi a sua irmã. E ela perguntou: ai, minha irmã, você está caída aí. Ai, tão triste. O que que aconteceu? Ela falou: você não está vendo, não? Eu acho que você não está vendo mesmo, não. Eu perdi o meu rabinho e estou na maior depressão. Seu rabinho? A irmã falou assim: minha irmã, você não viu que o Criador já está fazendo? Ela, o quê? Olha só, o seu rabinho já está crescendo. A lagartixa deu um pulo de alegria. E não é que em poucos dias o rabinho dela foi crescendo, crescendo, crescendo. E já estava ela de novo balançando o seu rabinho, serelepe, para lá e para cá. Ai, essa lagartixa! Se ela soubesse de uma coisa, que rabinho de lagartixa cai à toa, mas logo nasce outro, numa boa. Ei, sabe o que que a lagartixa falou para mim? Que essa história chegou ao fim. Muito bom. Eu estava com duas crianças aqui na minha casa, tipo assim, É. sobrinhas emprestadas, né? E elas amaram essa história. Então eu tinha que Ah, que contar toda bom! hora. Eu até filmei. Eu filmei elas mesmas contando, sabe? E aí elas Ah, faziam as tá. vozes dos bichinhos. Sim. Elas amaram. E eu Ai, que tenho, sim, legal. bastante. Eu tenho vários dos seus títulos, né? Eu tenho da Aham. Felisbela, a Arca Divertida, Tá. tenho Pequenas Crianças, Grandes Cidades, Aham. A Grande Viagem de Titos quatro, Ai, que legal. Palavra Sagrada, Poesia Encantada, Ah, esse daí o povo adora. Deu Bicho nas Parábolas, muito bom Sim. também. Aham. O Diário de um Dia da Mosca Sofia. Ó, essa mosquinha. Eu fiz ela aqui com pregador, ó. Ó, que chique! E o muito interessante também é a gente contar as histórias com objetos, não é, Paulo? É, tem muito Porque objeto em casa mesmo, você pega eles e conta. Um garfo pode ser um rei, a faca pode uhum. ser os seus guerreiros, né, os seus soldados. Uma colher menorzinha pode ser um garoto. E aquela de arroz maior assim pode ser um gigante que ele derrota rodando uma pedrinha. E as crianças vibram porque aquilo Sim, ali traz a imaginação para elas e elas ficam ali é, com a atenção totalmente voltada, né? Tem esse aham, aqui esse também, ó, mesmo. Príncipes, Princesas e Princípios, Isso. Fábulas para a Vida,
Ah, você praticamente está mostrando todos os livros da Debs aí. Eu adquiri quase todos, né? Porque eu não tinha, acho que não tinha todos quando eu comprei. Contos Ah, ecológicos, aham, o livro das virtudes bíblicas. certo. E tenho esse Ah, também que você contou aí a história. então você já mostrou praticamente todos aqui da Deb. Deixa eu ver se falta algum. Não. Falta um, porque saiu essa semana. Ah, é? Então fala pra gente aí qual É. que é. Ó, acho que segunda-feira o site da Deb já vai estar pronto. É o www.debseditora.com.br. E ali todos poderão ver os livros e fazer a compra por ali mesmo. E esse aqui já vai estar lá, ó, ele vai aparecer bem devagarzinho. Uau! É o Lê pra Edifício gente. Corazon. Ah, eu Edifício lembro desse livro. Corazon. Falei Corazon. dele? O Edifício Isso. Corazon. Tem E o 9. interessante, Paulo, é que você passa os valores através das histórias. Não é isso? Sim. Esse livro ele surgiu a partir de uma pergunta que fizeram. Paulo, você tem algum livro que fala dos frutos do Espírito? Aí já entra na minha cabeça e começa a fazer os processamentos, né? Eu queria contar sobre os frutos do Espírito de uma forma bem diferente. Então, o prédio, o edifício, nos representa. Ele era um edifício abandonado, largado, até que chegaram esses moradores bem diferentes. Ó, tem a Felícia, e cada um deles vai representar essa virtude que devemos ter guardado dentro de nós. E não ficou só nisso, não. Eles transformaram o edifício, o bairro e a cidade toda ao redor. Mas o edifício vai sofrer uma ameaça. Como tudo na vida, né? Tem sempre os momentos ruins. Mas vai ter um final bem inusitado, bem diferente para essa história daqui. Então, só comprando para saber o que vai acontecer com o edifício Corazon. Você Tá não vai bom? contar hoje, né? Vai ficar na Não, não. expectativa. Isso. Então, é o mais novo livro. Ele tem um formato um pouquinho diferente. Ó. Esse é mais quadradinho, ele está mais retangular, né? Com o formato do prédio, né? Então, para cada livro a gente pensa num formato diferente e tentar tornar o mais atrativo possível e lúdico, né? Porque, afinal de contas, a Debs é uma editora que diverte, educa, brinca e faz sonhar. Debs. DEBS. Então, é isso daí. Interessante. Segunda-feira, já buscando no Google lá, dá para encontrar a Debs Editora com o seu site, que vai facilitar bastante. Fora esse nas redes sociais, no Instagram, @Debs Editora, e também compras pelo WhatsApp, pela o Instagram, faz um link com o WhatsApp, e pelo site também vai ter. Porque se você quiser um livro autografado, aí nós fizemos o link com o WhatsApp. Pelo WhatsApp dá para mandar o livro autografado, sabe? Os meus Então, vieram. Os então. meus vieram autografados. Ah, legal. Então é isso daí. E outra coisa também interessante é que você já recebeu vários prêmios literários, não é Sim. isso? Dentre Aham. eles, o prêmio Areté de Excelência Literária Cristã, o prêmio Sim. Baobá, né, Ah, por esse foi muito fortalecer a legal. arte narrativa do Brasil, e Sim. alguns clássicos seus, né, que é o Pequeno Peregrino, o Aham. Linguado Linguarudo, É. Provérbio em Fábulas, Palavra Sagrada, esse que eu mostrei aqui, né, Poesia Encantada, o Cárdia
O Resgate das Virtudes Perdidas e vários outros, né? Então, são outros Sim. títulos que você também já publicou. Eu queria saber se você É. ainda tem aquele que você contou É. para a gente uma vez, que vai fechando a página assim, vai montando uma casinha. Eu Ah, esqueci. tá. Aquele dali foi uma ideia que foram histórias que dobram. Você Ah, vai contando a história e dobrando parte delas, ora esconde, ora elas se juntam e formam outro desenho. Foi uma vai ideia que eu montando o tive. cenário, né? É, então, aí facilita bastante na contação. Mas É, você ainda tem o né? volume dele? Ainda tem Então, eu acho que exemplares? na editora Vida, eu não sei se ainda tem, eles que publicaram, né, esse material. Então, tem que buscar lá no site da editora Vida se tem. São histórias que dobram. Ajuda bastante quem Histórias está iniciando numa contação de histórias. Tem que um dobram. suporte ali de um recurso bem legal. Legal. Tá? É isso aí. Então, e você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de ressaltar, de lembrar para gente? Ah, olha, gente, é muito bom participar dessas lives e poder, além de matar a saudade, é poder incentivar as famílias a manter a tradição da contação de histórias, né? Eu sempre falo sobre isso. E Ô, incentivar Paulo, as crianças. Pode falar. a minha equipe aqui está me falando que tem uma pergunta aí para você. Qual que é, por favor, equipe? Por acaso você pensa em continuar o livro Cardia? É esse A nome Cárdia. mesmo? Cardia? Cárdia. Cardia. É. Ele é um livro tipo RPG, um livro-jogo, né? Que você está numa página, pula para outra, tem desafios. É um livro bem interessante para pré-adolescentes, né? Uma história mais extensa, são 28 páginas, preto e branco. As ilustrações eu fiz mais assim sérias, né? Como fosse quadrinhos. Cárdia não teria uma continuação, não. Mas eu penso já num outro tema para um livro igual a esse. É ficção científica agora. É uma nave com uma questão bem legal ali, que eu pensei também, envolvendo questões cristãs, mas num futuro bem lá na frente, onde tem uma nave no espaço e acontece algumas coisas com ela ali. É bem interessante, Legal, meio apocalíptico, sabe? Um ambiente apocalíptico. Eu entendi. penso em fazer É, nesse mesmo jeitinho do card. meu assistente, tem mais alguma pergunta aí? É. Não. Então, Paulo, eu quero assim te agradecer. Eu gostei demais de conversar com você. Matamos a saudade, né? Porque já tem um tempo que a gente não Obrigado. encontra. Só faltou um cafezinho com pão de queijo, né? Com certeza. Faltou. A gente fica Mas te devendo. um dia eu vou aí para tomar pessoalmente esse cafezinho e um pãozinho de queijo. Com Tô com saudade certeza. de Então, Minas, já tô com saudade de Minas. pois é. Aí eu queria te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de falar com a gente, conversar com a gente. Obrigado E no pelo que você convite. precisar, a gente está aí, que a gente puder trocar ideia. E Tá com bom. certeza que eu já vou adquirir esses novos volumes que vão sair aí seu. Mas se é só esse que tem, você não tinha mais uns 2 ou 3 para lançar? Olha, ideias é o que não Ou está no falta, né? forno? Está no forno. Ó, já tem um fazendo o orçamento na gráfica, esse, A Doideira das Doideiras. E Já tem tem o mais título? um. Se eu falar o título, Ah, é segredo? é, são Então duas tá paixões na bom. minha vida. Ó, são duas paixões na minha vida. As escrituras, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, ensinamentos dele, e eu sou apaixonado por dinossauros. Você consegue pensar em misturar essas duas coisas? No que vai dar? Não Então, consigo.
Então, espera aí que vocês vão ver. Os apaixonados pelas escrituras e por dinossauros, que eu acredito que tem muitas crianças, vocês vão ver o que Tem que mesmo. vocês vão ver o que que vai dar essa mistura aí. Logo, logo vai estar na Debs também. E tem Ah, outras então tá ideias bom. aí. Já tem um pronto que é uma floresta especial. Eu conto 7 histórias de 7 animais com as suas questões pessoais, sabe? Eles são especiais. Tem um autista, tem um deficiente visual, e eles são os bichos de uma floresta que eles vivem ali. Todas essas questões da sociedade deles ali, né? Que é o que muitas crianças vivem. Então, tá bem Interessante. interessante também. As ilustrações estão muito bonitas, gostei demais de ilustrar. Então, esse também já está no forno. Mas o dos dinossauros vem primeiro porque gostei demais de fazer. Então, está vindo Eu já esse te, por aí e tem outras ideias também já guardadas. eu já te falei que eu já escrevi um livro, né? Agora falta publicar. Ah, Chama O tá. Sorriso Sem Boca. Ó, que legal. Consegue Hum, imaginar o que pode ser? um sorriso sem boca. Ah, vai É, um ver que é sorriso sem um coração. Antes do sorriso se manifestar numa boca, ele se manifesta no coração primeiro, né? Só se for isso. Vai por aí. Ah, então tá bom. Então, A Paulo, muito boca, a obrigada, boca, viu? a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, tudo primeiro Exatamente. surge no coração, né? É por aí. Tá bom. Então, eu queria te dar boa noite, te agradecer mais uma vez, te desejar muito Obrigado. sucesso aí em tudo que você tem feito. E quem sabe mais Obrigado. para frente a gente volta a fazer outra live, não Tá é? ok. Enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai se Tá encontrando por bom. aqui. Tá ok. Pode contar comigo. Então tá, boa noite para você e um abraço. Boa noite a todos. Obrigado aí por terem participado junto com a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, Paty. Um beijão em Tchau, Minas tchau. aí, que mora no meu coração. Com certeza. Tchau, Tchau, queridos. Paulo. Tchau.